Olá para todos, hoje é dia 27 de outubro de 2022. Estamos prosseguindo aqui com o nosso estudo bíblico de Mateus, entrando no capítulo 6. Alguns estão presentes, alguns não puderam vir, e por isso o Tiago tem esse trabalho aqui de fazer essa gravação, para depois os irmãos que não puderam vir terem acesso a esse estudo, tá certo? Mas queremos dizer para os irmãos que todos podem vir. Presencialmente é melhor, né? Então, a gente convida a todos que quiserem vir, mesmo aqueles que nunca vieram e estão vendo esse vídeo, podem entrar em contato com a Jussara e combinar com ela de vir aqui na casa dela, tá certo? A casa dela está aberta. Posso falar assim, Jussara? Posso falar, então tá. Muito bem. Então, o nosso estudo aqui está baseado no livro de Mateus. Nós estamos vendo o livro de Mateus e entramos hoje no capítulo 6. Mas antes de a gente prosseguir, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Amém. Senhor Jesus, nós te declaramos, Senhor, que nós precisamos de Ti. Amém. Nós precisamos da Tua palavra. Amém. Nós precisamos que o Senhor coloque a Tua palavra em nossos corações. Amém. Tua palavra nos salva. Amém. Tua palavra nos alimenta. Amém. Nos dá vida. Amém. Senhor, Tua palavra coloca nosso interior em ordem. Ó Senhor Jesus, venha reinar em nós, Senhor. Ó, abençoa esse estudo bíblico nesta noite. Amém. Fale com cada um de nós. Amém. Ó Senhor Jesus, também a todos quantos acessarem esse vídeo. Amém. Possam receber a Tua palavra. Amém. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos. Amém. 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 Então, nós vimos na última vez, na última semana, nós vimos Mateus capítulo 6 e fomos até o versículo 18. Confere? Só para a gente fazer uma brevíssima revisão, nós falamos sobre alguns atos, algumas práticas do cristão que devem ser feitas diante do Senhor e não para mostrar para os homens, para as pessoas, aquilo que Ele está fazendo. Nossa justiça não deve ser exercida para as pessoas verem. Isso é uma atitude dos hipócritas. Os hipócritas é que fazem teatro, mas um cristão não deve ser um hipócrita, deve ser alguém que tem uma realidade diante de Deus e diante das pessoas. Então aqui nós falamos sobre a questão da esmola, que a mão direita não saiba o que a esquerda fala, né, Rosineide? Não é um ditado popular, está na Bíblia. E aquilo que a gente faz, né, o Pai que vem em secreto é que deve nos recompensar, e não recebermos a recompensa pelas pessoas verem. Também com relação à oração, nós também temos que ter momentos de oração em secreto com o Pai, e o Pai que ouve e vê em secreto, Ele não só ouve, mas vê em secreto, Ele também nos galardoa. Não é pelo muito falar, mas é por ser sincero diante do Senhor, é que o Senhor nos ouve. Aí nós falamos também a respeito da oração conhecida como Pai Nosso, que ela também deve ser feita com realidade. Não é uma recitação, mas é algo que está no coração de Deus. Nós vimos a questão do nome, nós vimos a questão do reino, nós vimos a questão da vontade de Deus. Então, só para pontuar, primeiro, nosso coração deve estar voltado para as coisas de Deus. Então, nós oramos que o Pai Nosso seja santificado o nome dEle nessa terra, que a vontade dEle seja feita na terra, e que o reino venha até onde nós estamos, venha à terra, e que a vontade dEle seja feita assim na terra como ela é feita no céu. Depois, a segunda parte dessa oração fala do pão nosso, que às vezes a gente quer colocar na frente do Pai Nosso, da vontade do Pai, do nome do Pai, do reino do Pai. Mas, em primeiro lugar, a gente deve buscar, e a gente vai continuar vendo isso,
buscar o reino do Pai, tá? E nós cremos no Senhor e nós cremos que dia a dia é Ele que supre nosso pão. Também nós vimos que nessa oração nós oramos assim: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos ofende. Então, para que o Senhor perdoe-nos, nós também temos que perdoar as pessoas. Senão fica sem efeito. Tá certo? Também não nos deixar cair em tentação. A tentação é sempre presente, a tentação sempre vem mesmo, tá certo? Mas nós precisamos sempre recorrer ao Pai, buscar o Pai. E sempre, como eu falei na semana passada também, é falar do Pai Celeste, vosso Pai, mostrando essa ligação nossa com o Pai, com Deus, que não é só o nosso Criador, mas Ele também é nosso Pai. Ou seja, um filho tem a mesma vida que o pai. Muitas exigências ou muitas questões que são apresentadas nesse trecho, capítulo 5, 6 e 7, estão elevando o padrão da vida humana, do viver humano aqui. E esse viver humano, elevado a esse padrão, não é para todos os seres humanos. Vamos entender o que eu estou falando. Por quê? É para aqueles seres humanos que recebem a vida do Pai. Se não receber a vida do Pai, não tem condições de cumprir. Não é verdade? Então, essa vida exige um padrão elevado, porque essa vida é elevada. É a vida de Deus para ser vivida em nós. Então, alguém que não nasceu de novo, que não crê no Senhor Jesus, ele tem a sua vida humana natural, que tem muitos problemas, não é verdade? E não consegue cumprir essas exigências. Mas para aquele que recebeu a vida de Deus em si, Deus está trabalhando em cada um de nós que recebemos, e nós podemos, porque temos a mesma vida do Pai, cumprir essas exigências. Claro, lembrando que nós estamos também num processo. A nossa vida natural ainda está aqui, mas pouco a pouco ela vai sendo trabalhada, eliminada, e a vida de Deus vai tomando conta da nossa pessoa. Amém? Também foi falado a respeito do jejum. O jejum não é para as pessoas verem, mas é para Deus. Tá certo? Então, resumindo aqui esse trecho, não é fazer as coisas para as pessoas verem, mas é diante de Deus, é pela realidade do Espírito em nós, pela vida de Deus em nós, e o galardão que nós esperamos não é, ele viu que eu fiz coisa boa, então ele já recebeu o galardão. Se é isso que você queria, já recebeu o galardão. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos receber de Deus. Amém? Amém? Então nós não fazemos as coisas para aparecer. Certo? Eu me chamo Aparecido, Alexandre Aparecido, mas não é para ser aparecido, tá? Então, alguns falam Sidão, né? Mas não é isso, nós queremos ter uma vida diante do Senhor, uma vida agradável, aprovada por Deus. E hoje nós vamos entrar a partir dos versículos 19, 20 e assim por diante, nós vamos ver com relação aparentemente nós vamos ver com relação às riquezas materiais, tá certo? Então vamos ler os versículos aqui, depois vamos comentar alguma coisa. Versículo 19 fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não é verdade? Então vamos falar assim, dá um exemplo bem simples aqui. Se nós estamos reunidos aqui, e o meu tesouro ficou lá fora, meu carro,
Comecei a deixar todo mundo preocupado aqui agora. O carro ficou lá fora. Será que vão bater? Será que vão riscar? Se o carro é o meu tesouro, meu coração vai ficar lá e não vou nem prestar atenção na palavra aqui. Meu coração está batendo pelo carro que está lá fora. Então, onde está o seu tesouro? O que você considera o seu tesouro? É aí que vai estar o seu coração. Não é verdade? Sim. Então, vamos ver aqui essa palavra. Aonde deve estar o nosso coração? Na terra? Nas coisas do céu? É isso que nós vamos ver. Então, revendo aqui os versículos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Começa por aqui, né? Acumular. Parece que hoje tem até um grupo de pessoas que são chamadas de acumuladores. São pessoas que não conseguem se desfazer de nada. Por exemplo, os americanos, eles têm um sonho americano, né? Já ouviram falar do sonho americano? Os americanos, então, às vezes a gente vê em filmes e tal, tem aquelas garagens, né? Tem a casa e tem uma garagem. A garagem é quase tão grande quanto a casa. Por quê? Ali eles têm que colocar 2 carros, certo? No mínimo. Mas não é só carro. E um monte de coisa que eles vão comprando. Acumular. É o coração do homem acumular riquezas, acumular bens. Então o Senhor está falando assim: não acumulem para vocês tesouros sobre a terra. E o que pode acontecer com esses tesouros? Pode acontecer da traça, da ferrugem corroer. Pode acontecer, como muitas vezes acontece lá mesmo nos Estados Unidos. O que acontece? Vem os furacões lá, acaba com tudo. Não é verdade? Se o seu tesouro é aquilo, alguns morrem junto com a casa que foi destruída, morrem junto. Certo? Então, nosso tesouro não pode estar nas coisas materiais. Nosso tesouro deve ser algo superior às coisas materiais. As coisas materiais, elas são voláteis, elas não são estáveis. Elas são temporárias. Você já não perdeu algum bem? Você já não perdeu algum bem? Alguma coisa que você gostasse, você já perdeu? Não? Por que, por exemplo? Uma moto. Roubaram? É? E aí? O coração foi junto com a moto. Quase que foi. Mas é para mostrar que as coisas materiais são instáveis. Hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter. E muitos, eu não sei como que foi o roubo da moto, né? Mas muitos não cedem, até arriscam a vida para preservar o bem. E hoje a gente vê muito disso acontecendo. Então, o ladrão vem roubar a sua moto. Cuidado para o ladrão não roubar o quê? A sua vida ou o seu coração. Se aquele é seu tesouro, ele roubou o seu tesouro, roubou o seu coração foi junto. Então, muitos fazem dos tesouros terrenos a sua razão de vida. É muito frágil isso, não é verdade? Eu não estou aqui falando que você não pode ter bens, não é isso que nós estamos falando. Nós precisamos ter carro, precisamos ter casa, precisamos ter... Mas não colocar o coração nessas coisas. É o que o Senhor está falando aqui. Não acumular também. As pessoas querem acumular, tem mais, quer mais, tem mais, quer mais, conseguiu, quer mais e assim por diante. Não é assim? Eu consegui o carro que eu queria. Agora eu consegui um carro zero. Mas eu acho que eu posso comprar outro. Eu vou comprar outro. Depois você vê que já não tem mais nem graça você comprar carro que você já conseguiu. Então eu vou querer um avião. Não, é verdade. É verdade, já começa a mirar num avião, num barco, e assim vai. Quer dizer, a sua vida está ficando baseada nessas
coisas terrenas. Tá certo? Versículo 20, continuando aqui. Mas, essas são palavras do Senhor, né? Ajuntai para vós outros tesouros no céu. Traça, ferrugem, ladrão, não tem efeito com esse tesouro no céu. Não podem tirar esse tesouro. E aí, é aquele versículo que eu falei, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É muito bom a gente gravar isso aqui. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é fato ou não é? É fato. Se o meu tesouro é tal coisa, meu coração está lá. Com certeza, né, dona Lúcia? E aí, prosseguindo aqui, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O assunto aqui parece que mudou, mas não mudou. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. E aqui fala, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que quer dizer aqui é que nossos olhos, como fala aqui, né? Tesouro no céu ou sobre a terra? Então, onde está o nosso olho? No céu ou na terra? Entendeu? Os olhos bons focalizam uma coisa. Se você quiser ver duas coisas ao mesmo tempo, não dá certo. Sua visão fica embaçada. Então, olhos bons têm luz, certo? Então, você tem um foco, você sabe onde deve ir, você sabe o que faz bem para você, tá? Então, esse é o sentido aqui. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, eu tenho que focar, eu tenho que ver uma coisa só. E aí a gente vai prosseguir nesse sentido aqui. Caso a luz que em ti há sejam trevas, né? É gozado falar assim, né? Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Às vezes eu penso assim, por que fala caso a luz que em ti há? Porque às vezes a gente nem percebe que está nas trevas, não é? A gente acha que está na luz, mas o Senhor está falando assim, você pensa que está na luz, mas não está. Você está focando duas coisas, você está entrando nas trevas e a luz que você pensa que é luz, é trevas. E que grandes trevas serão. Então nós queremos ter olhos, como fala aqui, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. É o que nós estamos nos envolvendo. Olha o 24 agora, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Percebe que tem um assunto que está sendo falado aqui, que está permeando todos esses versículos aqui, né? Está dando uma estrutura desses versículos. Então é Deus ou as riquezas? O céu ou a terra? Aonde você quer olhar? As duas coisas, a luz ou as trevas? Percebe? Quer dizer, o meu foco está onde? O que eu estou olhando? Onde eu estou pondo o meu coração? Dois senhores. O que é um senhor? É um dono, né? Quando fala senhor é porque você se tornou o escravo. Você se tornou aquele que serve a esse senhor. Por isso que fala, ou você se aborrece de um, ou você se devota ao outro. Você ama o outro e se devota ao outro, ou despreza um. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Olha aí. Foco nas duas coisas, dá para ter? Não. Riquezas aqui, algumas versões
Não sei se alguém tem uma versão diferente aí. Algumas versões trazem a palavra mamon. Não é mamão. Deus e a mamon? Não, no meu não está. Ah, não é está. assim, tá? É, Deus e a mamon. É um ídolo, tá certo? É como se fosse um Deus pagão, tá? Então, riqueza é um ídolo que você coloca no lugar de Deus. Mamon. E nós podemos servir a Deus e a mamon? Não. É uma encruzilhada. Quem eu quero servir? Que caminho que eu vou? Nós que somos o povo do reino dos céus, nós temos que escolher a quem? Servir a Deus. Então, se eu quero servir a Deus, eu vou me devotar, não é assim que fala aí? Eu vou me devotar, eu vou amar a Deus e vou me devotar a Deus. Quanto às riquezas, eu tenho que não amar as riquezas, mas eu posso usar das riquezas, mas não me devotar a elas. Tá certo? O problema é que muitas vezes o que acontece, as riquezas tomam o lugar de Deus. É difícil isso acontecer? Não. Não é. Não é. Tem muita gente que não tem tempo para ir para uma reunião, por exemplo. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que render, eu tenho que fazer meu negócio, e não vai para uma reunião cristã, uma reunião da igreja, tal. Então, eu estou investindo minha vida em alguma coisa. Não, novamente quero falar, ninguém está falando que não pode trabalhar, que não pode ganhar dinheiro. Pode, deve, é necessário, tá certo? Mas você não pode tomar isso como a sua vida, colocar isso no lugar de Deus. A sociedade atual tomou um caminho perigoso, não é verdade? Eu fui para o shopping esses dias, não foi? Eu fiz um comentário com a Rosângela. Fazia muito tempo que eu não ia no shopping. Aí eu fui para o shopping porque os seus parentes, né, iam inaugurar lá uma loja e convidaram a gente lá. A gente foi lá. Mas andando pelo shopping eu vi que muitas lojas mudaram. Mudou. E estou vendo também que o perfil das lojas também tem mudado. Qual é o perfil? Às vezes você vê coisas assim que são bem supérfluas. O que é supérfluo? Coisa que não é de primeira necessidade, não é nem de segunda. Exatamente. Não é de necessidade nenhuma. Mas é uma coisa bonita, é uma coisa que dá status, uma coisa que enfeita, uma coisa que... Entendeu? E está lá. Muitas lojas com esse perfil. E, veja só, isso vai tomando conta do coração do homem. Isso vai distraindo o homem, vai tirando o homem de Deus. É isso que o Senhor está falando aqui. E é muito fácil a gente se enveredar por esse caminho, ser um consumista, não é verdade? É muito fácil. Hoje, todas as possibilidades estão na sua mão. Você pode comprar aqui, gente. Não precisa nem sair de casa. Mas você gosta de ir no shopping? Você vai no shopping, é muito agradável. Mas aqui você recebe em casa. Eu sempre falava o seguinte, né? Para a Rosângela e tal. Como não servir a mamão? Primeiro, bom, a gente tem uma mania de falar, eu preciso. Não é verdade? Eu preciso de tal coisa. Eu preciso daquele celular que saiu agora. Eu tenho o meu, funciona, tá, beleza, tal. Mas saiu um iPhone 14? 14? É, 14. E é baratinho. Quanto custa?
10, 11, 12 mil, barato, não é verdade? 10 vezes sem Por que não investir num celular de 10, 12 mil reais? Por que não? É proibido? Não. É fora que tá barato, Alexandre, essa semana eu vi lá, falou assim que o preço do iPhone 14 tá o preço de um Monza. O Monza nem existe, né? Só que tá caro, porque o Monza tá uns 12, 14. Então, pois é. Mas então, você veja, e assim mas quantas pessoas não se endividam, não substituem, às vezes, coisas necessárias para poder comprar. Às vezes tira até de comer. Tiram de comer, exatamente. Então veja como as pessoas estão errando o alvo, né? E é aquela coisa, você fala, eu preciso porque a imagem vai ser melhor, porque as fotos vão ser melhor, porque... E arranja um monte de desculpa, né? Também se alguém tiver um iPhone 14 aí, não fique bravo comigo, não. Tá certo? É. Tem um que tem e ninguém compra outro, né? E aquela palavra, eu preciso. Então, aí eu falei assim, a gente tem que acrescentar um ponto de interrogação. Quando você está pensando em comprar alguma coisa, você está falando, eu preciso, ponha um ponto, entendeu? Eu preciso. Entendeu? É necessário. Eu preciso mesmo disso aí. Eu vou me enrolar no cartão, eu preciso. Né? Agora, melhor ainda, além de acrescentar uma interrogação, é você colocar na frente a palavra Senhor. Senhor, eu preciso. Se a gente fizer essa pergunta, a gente vai se livrar de muitas angústias, né? Porque quando chega a fatura, você fala assim, meu Deus. Aí você lembra dele. Aí você lembra dele. Então, vamos lembrar de Deus antes. Senhor, eu preciso disso. É uma maneira de você não colocar as coisas em primeiro lugar. Pergunta para o Senhor. Será que funciona, Rosinei? Pra mim sempre. Amém, que bom. Daí você tá achando de... Como é que é? Mão de vaca, pão duro. Porque o Alexandre me deu um cartão uma vez. E falou, Rô, tudo que você precisar comprar, você compra nesse cartão. Eu falei, nossa, ganhou. Ele falou assim, porque o que você precisar comprar desse cartão, o que você precisar comprar, Deus vai suprir para a gente pagar. Agora, se você não precisar, não sei se Deus vai suprir. Imagina se eu usei o cartão, né, irmão? Porque realmente é isso. Você fez essa pergunta, você fala, não precisa. Muitas coisas. Não estamos falando assim, eu não posso comprar alguma coisa para uma TV. Todo mundo sobrevive sem TV. Não é verdade? Não vai morrer de fome por não ter TV, não vai morrer de sede por não ter TV. Mas é uma coisa que você pode ter acesso a informações, ter acesso a filmes, não tem problema. Não é isso que nós estamos falando. São os excessos, né? Os excessos. Os excessos que muitas vezes tomam o lugar de Deus. Então vamos lá. Só para reforçar, não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Deus e a Mamon. Uma vez estava vendo esse versículo e fomos numa cidade que tinha uma loja lá, chamava Mamão com Açúcar. Mamão aí. Agora 25, vamos lá. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta.
Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Não andeis ansiosos. Essa é uma questão difícil, não é? O homem nasceu ansioso, cresceu ansioso e vive ansioso. O homem é um poço de ansiedade. O que será de amanhã? O que vai acontecer comigo daqui a pouco? Ah, eu tenho tal coisa para fazer. Ah, eu tenho coisa... Meus filhos... É ou não é? É, José? Filho causa ansiedade ou não? Bastante. É. Então, mas o Senhor fala, não anda ansioso por nada. Certo? O que você precisa, o que vai acontecer, enfim, a vida tem um rumo que ela vai seguir. Você precisa comer? Vai ter o que comer. Você precisa beber? Vai ter o que beber. Aqui ele fala assim, olha, as aves do céu não semeiam, não colhem, mas comem. Por quê? O nosso Pai sustenta as aves. O nosso Pai celeste, Ele sustenta as aves. Pensando bem, é mesmo, né? É. Os passarinhos não tem. Já viu um passarinho com uma enxada? É. Então, o passarinho não semeia, não colhe, mas está lá, está vivendo. Nosso Pai, que é nosso Pai, sustenta os passarinhos. Aí tem essa pergunta: e vocês não valem muito mais do que as aves? Nós que somos filhos do nosso Pai Celeste, não valemos mais do que as aves? Nossos filhos naturais não valem mais do que um passarinho? Com certeza. E a gente não faz de tudo para cuidar deles? Faz. Então, e o nosso Pai? Que é capaz de cuidar de tudo, não é capaz de cuidar de nós? Nós precisamos confiar no Senhor. Amém. Amém. Certo? E tirar essa ansiedade do nosso coração, tirar essa preocupação excessiva, tá? Mas vamos continuar lendo aqui, que a coisa é boa. É um segredo para nós termos uma vida mais tranquila, tá? Sempre você está refletindo nessas coisas, né? Mas Isso, ó, sempre a gente dando esquece também. Esquece porque a ansiedade toma conta. É verdade. É que sempre a gente vai preocupando com outras coisas e não preocupa com as coisas que está escrito aqui. Né? É. Verdade. E olha só, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma medida bíblica, né? Um côvado é essa medida aqui, que é em torno de 45 centímetros, tá? Então, côvado, na verdade, é cotovelo e tal. E por isso que chama côvado. Quem pode acrescentar mais um meio passo, um passo na sua vida por estar ansioso? Pode diminuir. Diminuir pode. Se você ficar muito ansioso, você pode encurtar. Mas aumentar o curso, até onde eu vou viver, por eu estar preocupado, eu não vou acrescentar nada, pelo contrário. Vocês sabem que tem alguns exemplos assim, né? Coisas que já aconteceram, né? Trocar de resultado de exame médico, tá? Então aquele que estava bom foi para o que estava ruim, o que não tinha saúde boa. E aquele que estava terminal foi para aquele que estava bom. O que recebeu lá o resultado que estava prestes a morrer, morreu de ansiedade, morreu de preocupação. E o que estava ruim, viveu porque não ficou preocupado, foi levando. Você entendeu? Isso acontece. Então, não adianta nada nós ficarmos ansiosos. Por mais ansioso que esteja, quem pode acrescentar um passo a mais na sua vida? Ninguém. Vamos continuar. Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto
ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, versículo 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então aqui tem uma coisa que fala aqui, nós temos que ter fé. Nós temos que crer que Deus cuida de nós. Não é cruzar os braços, as aves não plantam, não colhem, que beleza. Não, nós temos que seguir nossa vida normalmente, estudar, trabalhar, etc, etc. Mas sempre confiando que é Deus que nos supre. Não é verdade? Então, o que eu vou vestir? O que eu vou comer? Veja, são coisas básicas, né? E o Senhor fala assim, o Senhor é o Pai Celeste e Ele cuida de nós. Ele veste a erva do campo. Quanto mais vós outros, quanto mais nós, homens de pequena fé. Senhor Jesus. 31. Portanto, aqui é uma constatação. Então, negadinha, não é? Não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, lembra que eu falei para vocês, quando fala gentios aqui está se referindo aos incrédulos, aos que não tiveram nascimento novo, nascimento do Pai Celeste. Então esses aqui são os gentios. Os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Do que eu necessito? O que foi citado aqui? Lembra, Tiago, que foi citado aqui? O que eu necessito? Comer, beber, vestir. Isso eu necessito. E o nosso Pai sabe disso ou não? Sabe. Eu preciso de um carrão. Não vou nem falar uma marca, né? Não, eu preciso de um carro, né? E assim vai. Mas muitas vezes a ansiedade vem por causa das coisas supérfluas, das riquezas, do mamon que quer tomar nosso coração. Mas Deus sabe o que eu necessito. Necessito. Você pode falar assim, olha, eu pedi um Rolls Royce para Deus, Ele nunca deu para mim. Ah, tá. Mas o que você necessita? Ele te deu? Não deixa faltar. Só pedir fé mesmo, não falta nada. Vamos perguntar o seguinte, né, dona Lúcia? Quem aqui morreu de fome, levante a mão. Não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Ninguém aqui morreu de fome. Certo? Foi com fartura, né? Amém. Se alguém tiver morrido de fome, levantar a mão também, né? Fica complicado, né? Mas ninguém aqui morreu de fome. E às vezes a gente vê assim, às vezes tem fome, às vezes passa fome, mas para morrer de fome é difícil, né? É difícil. Mas vamos lá. Aqui foi greve. Aqui foi greve de fome. Tem isso também, né? Vou ler o 32 de novo. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha o 33 agora. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma promessa de Deus. Essa é uma palavra de Deus para nós. Lembra que nós lemos ali o Pai Nosso? Como é que começa? Com o reino de Deus. Não é isso? Vamos buscar então, em primeiro lugar, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua
justiça. O que é a justiça de Deus? É você cumprir aquilo que Ele determina para a sua vida. Então, se você busca o reino dele e a justiça, aquilo que Deus determinou para você, todas estas coisas serão acrescentadas. Amém. Não estamos falando aqui do barco, não estamos falando aqui do avião, mas o que o Senhor está falando? Todas as coisas básicas serão acrescentadas. Ele sabe o que nós precisamos. E vamos ser sinceros, Deus não tem dado muito mais do que a gente precisa? Sim ou não? Sim. Se eu olhar para a minha barriga, eu tenho que falar sim. Minha também. Não é verdade? Sim. Está acima até do que precisava, né? Então, o Senhor tem dado além do que nós precisamos. Não podemos fazer disso o alvo da nossa vida. Não podemos fazer das coisas extras, vamos falar assim, o alvo da nossa vida. Deus vai cuidar das nossas necessidades. Amém. E Ele tem cuidado de nós. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro 5, 7 fala assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de nós? Ele. Ele tem cuidado de nós? Ele dá atenção para nós? Sim. Então lança sobre Ele toda a ansiedade. Não fica com você, não fica com a preocupação. Entrega para Deus, entrega para o Senhor, e Ele está cuidando de nós. Ninguém pode negar que o Senhor não está cuidando de nós. Tá certo? Então, graças ao Senhor, Ele é quem cuida de nós. É o que fala aqui: nós valemos mais do que as aves, nós valemos mais do que a erva do campo. Tudo isso todas essas coisas são criaturas de Deus. Mas nós, além de criaturas, somos filhos de Deus. Então, olha como nós valemos muito mais do que tudo isso. Certo? Graças ao Senhor. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34 de Mateus 6, então. Portanto, mais uma constatação aqui: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem coisas más? Tem, sim. Muitas aflições, muitas tribulações podem vir no nosso dia a dia. Mas o Senhor fala: não fique inquieto com isso. O que vai acontecer amanhã? É amanhã. Não é verdade? Nós precisamos confiar no Senhor. Amém. Hoje nós podemos falar que deve existir dois tipos de pessoas na Terra. Um tipo de pessoa que está muito preocupado com as coisas terrenas. Mas deve ter outro tipo de pessoa, que somos nós, que deve estar preocupado com as coisas celestiais. Amém. Com as coisas do reino de Deus. Nós precisamos escolher então, né? Nós vamos ser que nem os incrédulos? Ou vamos ser, como o Senhor fala aqui, os filhos do Pai Celeste, que precisam apenas confiar no Senhor? Quem nós vamos ser? O povo do reino, quem está vivendo hoje na realidade do reino, deve confiar em Deus Pai, deve confiar no nosso Pai Celeste. E buscar o quê? Em primeiro lugar, isso mesmo, o reino de Deus e a sua justiça. Não é a justiça do homem, certo? Senão a gente está perdido, né? Mas é
a justiça de Deus. Amém. Fazer a justiça de Deus, aquilo que Deus determina para nós. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Eu pergunto, você é ansioso? É. Somos ansiosos? Muitas vezes. O que nós precisamos aprender? A confiar na palavra de Deus. Amém. A confiar no Senhor. Ele é seu pai? Deus é seu pai? Sim. É. Então você tem quem olha por você? Sim. Tem quem olha para você? Sim. Você tem quem cuida de você? Sim. Temos. Com certeza nós temos. Muitas enrascadas, vamos falar assim, nós entramos por causa de Deus ou por causa da nossa ambição? Não é verdade? Por nossa ambição. Muitas vezes a ambição de ter coisa, de riqueza. Nós entramos em algumas enrascadas. Mas não foi Deus que propôs isso para nós. Aí, quando vem o cartão, né? Ah, como é que é? Ai, meu Deus. Então, quem é que usou o cartão? Foi Deus? Quem foi lá na loja com o cartão? Foi Deus? Não, não foi. Mas é muito interessante isso, porque é um aprendizado e é um modo de vida. Amém. E a gente precisa aprender a viver pela fé, Amém. confiar no Senhor. E podemos adquirir bens, podemos, Sim. mas sem exagero. Amém. E sem fazer dos bens. O seu ídolo, o seu Deus. É. Exatamente. Amém. Muitos cristãos, né, vamos falar assim, abriram mão, às vezes até de uma boa carreira, para servir a Deus. Todos devem fazer isso? Não digo que todos devem fazer isso. Mas todos nós cristãos devemos estar preparados para ter uma vida simples. Eu acho que sim. Não precisamos ter uma vida luxuosa, certo? Porque isso muitas vezes complica nosso viver diante do Senhor. Não é? Mas precisamos trabalhar? Precisamos cuidar da casa, cuidar das coisas, precisamos. Deus me deu um carro, precisa cuidar do carro? Não, só detonar, né? Tem gente que só põe gasolina no carro e olha lá, né? Mas precisamos cuidar, sim. Aquilo que Deus nos deu, nós devemos cuidar. Mas Deus, a gente tem que reconhecer que tudo vem dele. Amém. Até os incrédulos que não reconhecem, muitas vezes não acreditam na existência de Deus, até eles estão aí por causa de Deus. Não é verdade? Quem cuida das aves do céu? Deus. E quem cuida dos incrédulos também? Deus também está cuidando. Então, nós que somos cristãos, muito mais devemos ter confiança em que o nosso Pai Celeste está cuidando de nós. Amém. Amém? Amém. Então, ficamos por aqui hoje Amém. e que o Senhor nos dê muitas experiências, né, com relação ao tratamento com as coisas materiais e tirar essa ansiedade do nosso coração. Amém. Falar alguma coisa, Rosângela? Eu queria ler um versículo aqui, uns versículos de Timóteo, que eu lembrei quando você falou de... A gente precisa das coisas, mas o nosso coração não pode estar nessas coisas, né? Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 8, não, é do 7 até o 10. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Agora o 10 fala assim: porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça,
se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Nossa. É isso, Muito bom. né? A gente ter o nosso coração, não é o dinheiro, mas você ter o seu coração no dinheiro, né? E aqui fala que muitos nessa cobiça de ter, se desviam da fé, né? Aquilo que o Alexandre falou, né? Não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, mas para labutar e atrás das outras coisas tem dinheiro, tem força, tem... Por quê? Porque aí nisso se desvia da fé, né? Então você estava falando isso, eu me lembrei desses versículos aqui. Vou reforçar aqui para quem talvez não tenha ouvido. É 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 7 ao 10. Amém. Amém. Posso falar também, vou acrescentar aqui, versículo 17 do mesmo capítulo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esses tesouros são os tesouros do céu. Porque onde está o teu tesouro? Aí está o coração. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.